Oi, queridas crianças do oitavo ano. Nessa aula de número 14, o tio Renê vai falar para vocês sobre o sistema genital feminino. Na aula passada, a gente falou do sistema genital masculino. Eu penso que vocês lembram bem ainda, né? Então, hoje a gente vai continuar nossas jornadas sobre a sexualidade e, para tanto, a gente vai falar sobre o sistema genital feminino. E de cara eu digo para vocês que o sistema genital feminino é bem mais complexo que o sistema genital masculino, visto que o sistema genital masculino, o sistema reprodutor masculino, serve apenas para produzir gametas, né? Já o sistema reprodutor feminino, além de produzir gametas, também serve para manter o desenvolvimento embrionário fetal, ou seja, as mulheres são agraciadas, né, com o poder, né, de gestacionar, né, ou seja, de permitir o desenvolvimento de uma nova vida, ok? Elas realmente são especiais. Então, para a gente falar melhor sobre o sistema genital, sistema reprodutor feminino, vamos imediato para o próximo slide. Então veja, componentes do sistema reprodutor feminino. A gente vai estudá-los, né, esses componentes, de fora para dentro. Se vamos estudar de fora para dentro, então vamos começar com a vulva ou pudendo. Professor, o que é vulva ou pudendo? A vulva ou pudendo é a parte externa, é a parte exposta, né, do sistema reprodutor feminino. Então, é formado por, vamos aqui para a imagem, é formado pelos lábios maiores, né, que são pregas de pele mais grossas, né? Os lábios menores, que são pregas de pele mais delgadas, mais fininhas, né? E os lábios maiores e os lábios menores, né? Eles protegem estruturas como, por exemplo, a abertura da vagina, né? Também, logo acima da abertura da vagina, a gente tem a abertura da uretra, ou seja, por onde a urina sai, e na mulher a uretra passa apenas urina, né? Nós homens não, né? Pela uretra tanto passa a urina quanto passa o sêmen por ocasião da ejaculação. Então tem essa diferença. Então, na nossa uretra, que percorre todo o corpo do pênis, tanto passa o xixi, né? Passa a urina, quanto passa o sêmen na ejaculação. Na uretra da mulher, não. A uretra da mulher passa apenas urina, né? Mas a uretra da mulher, como ela está ali, né, alojada e coberta ali pelos grandes lábios, pelos pequenos lábios, acaba esse ambiente sendo propício à proliferação de bactérias, né? Então, por isso que a mulher tem mais chance de ter infecção urinária se não cuidar, né, direito, né, não tiver a asepsia correta e adequada da sua região genital, tem mais chance de ter infecção urinária do que mesmo os homens, ok? Vista a anatomia, né, o posicionamento da sua uretra, né, ali na região genital, ok? E acima da uretra nós temos o clitóris, né? O clitóris é a região erógena da mulher, região erógena da mulher, ou seja, aqui a gente tem muitas terminações nervosas, uma região muito sensível, né? E também ela é formada de tecido esponjoso, né? O tecido esponjoso, não sei se vocês lembram, mas é o mesmo componente da glande do pênis, ou seja, da cabeça do pênis. Então, ou seja, o tecido esponjoso é um tecido erétil. Então, quando a mulher está excitada, é justamente o clitóris que fica entumecido de sangue e fica ereto, né? Porque é ali a região erógena da mulher, ok? Nas meninas que ainda não tiveram a primeira relação sexual, né? A vagina ela é revestida, né, por uma membrana que é chamada de ímen, ok? O ímen geralmente ele é rompido
na primeira relação sexual, né? E geralmente sai sangue, né? Então eu digo geralmente porque nem sempre o ímã é rompido na primeira relação sexual. A regra é ser rompido, né? Mas tem ímãs que a gente chama de ímãs complacentes, né? Que são ímãs que eles permitem até mesmo a primeira relação sexual sem se romper, né? É raro, mas acontece. E também o normal é o rompimento do ímã e levar ao sangramento, né? Mas acontece também na primeira relação sexual o ímã se romper e não há sangramento, ok? Mas a regra é ter sangramento, ok? Então vamos agora ver e explorar as partes mais internas do sistema reprodutor feminino. Então, o componente do sistema reprodutor feminino ainda, mas vamos ver as partes mais internas e a gente começa, veja que essas partes, né, internas ficam na região da pelve da mulher, né, que é o abdômen, logo abaixo do abdômen a gente tem a região pélvica, e é na região pélvica onde fica essas partes internas do sistema reprodutor feminino. E a gente começa falando da vagina. A vagina está aqui, ó. Então aqui, ó, os lábios menores, ó, aí os lábios menores que eu disse que protege a abertura da vagina. Então aqui é a abertura da vagina, né? Abertura da vagina, e aqui é a cavidade vaginal, né? Que é a vagina, né? Qual é a função da vagina? É o órgão copulador feminino, ou seja, é o órgão que serve para a cópula, para o coito, para a relação sexual. Qual é o órgão copulador masculino? O órgão copulador masculino é o pênis e o órgão copulador feminino é a vagina. Ok? Então, a função da vagina é recepcionar, receber o pênis por ocasião da relação sexual, ok? E também, outra função da vagina é por onde passa o bebê por ocasião do parto normal. Então, em havendo parto normal, é pelo canal vaginal que o bebê o neonato vai passar para vir para a mãe dá luz a esse bebê, né? Então passa pela mucosa vaginal, pela cavidade da vagina. Aí a gente tem o útero, né? O útero é esse órgão piriforme, né? Órgão piriforme, ou seja, um órgão que lembra uma pera, né? Vocês vão concordar comigo que parece uma pera invertida, né? Então, aí a gente tem o cérvix uterino, também conhecido como colo do útero, né? Ó, o colo do útero, ele se inicia no final da vagina, então aqui tem uma parte externa da vagina aqui, tem a parte externa da região do sistema reprodutor feminino, que a gente chama de vulva ou pudendo. Aí eu tenho a vagina, aí no fundo da vagina a gente começa o colo do útero, ou cérvix uterino, ok? Aí, do colo do útero, eu tenho o corpo do útero, né? O corpo do útero é essa região mais rombuda aqui. E é justamente as paredes do útero, que eu chamo de endométrio, que mês após mês fica espessa, sanguinolenta e num certo período do ciclo menstrual, mais na frente a gente vai falar de ciclo menstrual, essa parede do útero descama, né? E é o que a gente chama de menstruação. Então, mês após mês, esse útero fica espesso em sangue e num certo momento do ciclo menstrual, essa parede descama e o sangue sai passando pela vagina e indo para o meio externo, o que a gente chama de menstruação, né? Beleza? Mas a função do útero é receber o embrião e permitir o desenvolvimento embrionário. Então, é aqui no útero onde todo o desenvolvimento embrionário, embrião é até 2 meses, né? Depois de 2 meses, ou seja, de 3 meses em diante, é feto. Então, todo o desenvolvimento embrionário fetal acontece aqui no útero. O útero, ele é piriforme, ou seja, ele tem o formato de uma pera e as dimensões de uma pera, né? O tamanho de uma pera. Mas lá na 40ª semana, próximo do bebê nascer, o útero está enorme. Então perceba que o útero é muito elástico também. Ele é elástico por conta de suas paredes que são musculosas, né? Um músculo chamado de miométrio, ok? Então o útero recebe o embrião e permite o desenvolvimento embrionário fetal, como eu falei para vocês. Professor, e a tuba uterina? A tuba uterina é isso aqui, ó, antigamente chamado de trompas de Falópio. Ó, aqui ainda está o nome trompas de Falópio, mas esse nome não existe mais.
não há de se falar em trompas de Falópio, há de se falar em tubas uterinas, né? Tem uma coisa chamada de epônimos, né? Epônimos estão fora da anatomia, ou seja, botar nome do cientista que descobriu, né? Então, enfim, aqui não é mais trompa de Falópio, é tuba uterina. A tuba uterina liga o útero ao ovário, ó, liga o útero ao ovário. E é aqui na tuba uterina onde acontece a fecundação, a fertilização, a concepção, ou seja, o encontro dos gametas. Então, o espermatozoide, ele vai, né, no momento da ejaculação, percorrer toda a vagina, passar pelo colo do útero, pelo corpo do útero e vai para a tuba uterina. E na tuba uterina ele se encontra com o óvulo. E o encontro do espermatozoide com o óvulo é o que a gente chama de fecundação, né? E aí, ou fertilização ou concepção, né? E aí forma-se um zigoto e esse zigoto vai dar origem ao embrião. Esse embrião depois de cerca de 4, 5 dias, esse embrião chega ao útero, né? Aí cerca de, no 8º dia, ele cola na parede do útero. Quando ele cola na parede do útero, aí começa a gravidez, ok? Beleza? Ele cola, o nome é nidação, né? A nidação é quando o embrião cola na parede do útero. Aí começa a gravidez, ok? E por último, a gente tem aqui os ovários, né? Os ovários é a gônada feminina, ou seja, a glândula sexual feminina. É glândula sexual porque produz os hormônios sexuais femininos, ou seja, produz o estrógeno, que é o principal responsável pelas características sexuais secundárias da mulher, seja aumento do volume dos seios, né? Aumento do quadril, pelos pubianos, né? Pelos nas axilas, enfim. E também produz a progesterona, que é o principal hormônio responsável por controlar o ciclo menstrual e também por manter a gravidez, ok? Mas também nos ovários, além de produzir os hormônios, por isso que é uma glândula sexual, os hormônios sexuais, também é lá onde é produzido o óvulo, né? O óvulo é produzido aqui e mês após mês os ovários liberam o óvulo na tuba uterina, um momento chamado de ovulação, né? Ovulação que é 14 dias antes da menstruação. Então, 14 dias antes da parede do útero descamar, né? Um fenômeno chamado de menstruação, que marca o início do ciclo menstrual, 14 dias antes da mulher menstruar, ela ovula, né? Sofre ovulação ou ovocitação, né? E aí o óvulo vai aqui para a tuba uterina, né? Onde passa aí 3 dias esperando, até 3 dias esperando o espermatozoide. Aí depois ele some, né? Degenera. Mas isso a gente vai falar na ocasião quando a gente estiver explicando o ciclo menstrual. Tranquilo, pessoal? Então, por hoje era isso. Passou até rápido, rapaz. Veja só. Então, pessoal, até nosso próximo encontro.